Gente, bom dia. Espero que vocês estejam aproveitando esse módulo. Nós já conversamos nessa semana sobre a história das masculinidades, né? O como o masculino ou como a ideia do que seria um homem modelo se construiu ao longo da nossa história e de como isso também pode se transformar de uma sociedade para outra. Existe uma antropóloga mexicana que é a Marta Lamas, que ela fala sobre alguns experimentos de psicologia social que são bem interessantes. Eu queria contar para vocês alguns deles para a gente começar a pensar essas masculinidades de uma outra forma. Um desses experimentos sobre como é que os atributos de gênero são culturais, ou seja, como a gente pensa o masculino e o feminino em diferentes sociedades e como isso pode ser um choque para a gente, foi um experimento, na verdade, uma tentativa da Fundação das Nações Unidas para a Agricultura, que na Itália montou-se um grupo, e há alguns anos atrás, e eles construíram tratores para aumentar a produtividade de pequenas comunidades rurais na África. Construíram tratores mais leves, tratores pequenos, que fossem fáceis de transportar, especialmente pensando em algumas comunidades que fossem mais nômades. E aí eles foram em algumas comunidades, levaram esses tratores e ensinaram aos homens como utilizar esses tratores. Alguns anos depois, cerca de 10 anos depois, esse mesmo grupo voltou nessas comunidades que foram escolhidas em primeiro momento para esse trabalho, para saber como é que essas ferramentas tinham impactado na produção agrícola daquela população. E quando chegaram em algumas delas, viram que o que tinha sido feito foi uma construção de pistas de corrida e de desenvolvimento de um sistema meio que de esporte, de jogo, de apostas com esses tratores. E aí só depois que eles foram perceber o seguinte: eles ensinaram os homens a usar os tratores, mas quem era responsável pela vida agrícola, pela subsistência daquelas comunidades, por toda a parte da agricultura, não eram os homens, eram as mulheres. Então, os atributos femininos em relação ao trabalho se referiam a coisas diferentes do que aquela população italiana, principalmente, né, daquele grupo que estava ali muito influenciado pelo desenvolvimento capitalista europeu, eurocentrado, que significava que os homens deveriam operar nas máquinas pesadas e não as mulheres. Então, os atributos de gênero de uma sociedade eurocentrada, de uma sociedade industrial pensada nos moldes europeus, ensinou comunidades que não tinham nenhuma divisão do trabalho da mesma forma e que não tinham atributos de gênero pensados da mesma forma e quiseram impor aquilo ali sem pensar muito bem quais foram as consequências. Então, quais seriam as consequências? Os objetivos primários daquele tipo de ação foram completamente descartados por uma cegueira de como as relações de gênero funcionam em diferentes sociedades. Um outro experimento que essa antropóloga mexicana fala é um experimento na Escandinávia, se eu não me engano na Finlândia, mas posso estar confundindo os países, mas pensem ali na Escandinávia, na Noruega, na Finlândia, na Suécia, que as cadeiras eram crianças de 5 ou 6 anos e todas as cadeiras e carteiras elas eram pintadas ou de rosa ou de azul. E ao longo de boa parte do ano, as alunas e alunos eram convidadas a sentar nas cadeiras rosas ou nas cadeiras azuis. E qual foi o experimento? Em algum momento do ano, ali cerca do meio do ano, pintaram todas as cadeiras de verde ou de amarelo. E aí, as crianças não sabiam exatamente onde sentar, não foram dadas direções a elas, né, como elas deveriam sentar. E aí a primeira menina foi e sentou na cadeira verde. E aí todas as meninas sentaram nas cadeiras verdes e os meninos sentaram nas cadeiras amarelas. Não existia nenhum direcionamento, nenhum atributo específico na natureza das carteiras para a qual essas meninas ou meninos devessem se sentar. Ao contrário, a ideia era saber como é que eles iam se organizar de acordo com o que eles já tinham aprendido antes. Então, o que é o aprendizado de gênero? A gente imita muito do que os nossos pares, né, principalmente o que a gente convive das nossas meninas, das nossas mães, dos nossos pais, a gente imita esses comportamentos e a gente espera também que meninas e meninos imitem esses nossos comportamentos, né?
existe um aprendizado do gênero e um aprendizado de como é que a gente deve incorporar esses atributos. Lembrando que a gente está falando de gênero como classificação, ou seja, como a gente coloca atributos femininos e masculinos e como a gente cola isso em corpos específicos, né, numa, numa colagem de para entender a diversidade sexual humana, mas é sempre interessante lembrar das diferenças aí. Quando a gente está falando de sexo, a gente está falando de algo universal, de algo que terão variações, mas que todas as fêmeas ou os machos humanos terão uma diferença. Então, os machos humanos terão tipos de corpos específicos e fêmeas humanas terão outros corpos, né, outras características corporais. Mas que isso não é um ponto que vai criar as relações de gênero, ou seja, não é isso que vai criar os atributos de gênero. O gênero está na esfera da cultura, porque não existe nada nos seios, nos caracteres sexuais primários, nos caracteres sexuais secundários, não existe nada no sexo que vai dizer para as meninas ou para os meninos como eles devem se comportar em relação, por exemplo, às cores nas carteiras em que eles devem sentar. Um outro ponto interessante de falar sobre gênero e que a gente não aprofundou tanto até aqui, mas que eu gostaria de aproveitar essa aula para a gente falar, é que estamos falando de classificação, mas a gente também está falando de simbolização, ou seja, de uma atitude humana que permite tanto compreender a realidade objetiva em que somos, né, colocados na materialidade da vida, mas também aquilo que é subjetivo. São os processos de subjetivação, lembrando que todos os seres humanos são seres biopsicossociais, ou seja, existe uma esfera da biologia, uma esfera dos hormônios, uma esfera dos caracteres sexuais, existe a esfera da psicologia, ou seja, daquilo que forma os indivíduos, daquilo que a gente está na nossa, daquilo que a gente tem na nossa psique, naquilo que a gente constrói como subjetividade e daquilo que está na esfera social, daquilo que está na esfera cultural, daquilo que vem de uma memória de longa duração. E todas essas esferas, essas dimensões humanas estão interconectadas. Quando a gente fala de educação, nós estamos falando desse processo de que o social constrói nessa relação com o biológico, com os corpos individuais e com as mentes individuais, como é que a gente constrói essa interrelação, como é que a gente constrói esse padrão que vai ser compreendido especificamente como de uma sociedade e não como de outra, né? A gente falou de sociedades islâmicas, a gente pode falar das sociedades escandinavas, a gente pode falar de sociedades africanas, e cada uma vai ter uma forma de entender o feminino e o masculino, ainda que tenhamos mais ou menos uma universalidade dos sexos, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso é interessante na próxima semana, quando a gente for falar de diversidade sexual. Eu também quero aproveitar para dizer, então, sobre como é que as masculinidades, ou a masculinidade como modelo hegemônico, que a gente tem conversado até aqui, ela se constrói primordialmente. Ela se constrói a partir de uma ideia de virilidade, como a gente colocou. A virilidade significando tanto a força física, o uso da violência, mas também a dominação sexual. Então, a dominação masculina, ela é historicamente construída nas sociedades ocidentais e não em todas as sociedades, como parte de uma virilidade. O modelo masculino é esse modelo viril, e esse modelo viril ele impede o reconhecimento da impotência como um valor. E aí não a impotência sexual, a não possibilidade de fazer sexo, né? A impossibilidade de ter uma relação sexual. A impotência como vulnerabilidade. Para o masculino, o estar vulnerável, o mostrar sentimentos, ou se mostrar impotente diante de algumas circunstâncias é considerado um problema, não é considerado uma virtude, não é considerada como uma qualidade. Então a gente esquece uma parte essencial na construção do masculino na nossa sociedade e na maior parte das sociedades ocidentais, esquece de ensinar as nossas crianças, os nossos meninos, que a impotência e a vulnerabilidade, o estar vulnerável ao outro, é a condição para a troca.
é a condição para estabelecermos relações de troca, a condição para estabelecermos relações sociais. Ou seja, a impotência, quando ela não é uma virtude cultivada, ela significa sempre um problema, significa uma falha, significa como se os homens não pudessem, por exemplo, sentir emoções, sentir tristeza, como se não pudessem existir na sua plenitude e como se não pudessem conversar com outras pessoas de uma forma mais aberta e mais genuína. Isso implica que alguns homens ao longo da nossa história tiveram que construir certos clubes, ou seja, fraternidades, é um outro lado da nossa construção hegemônica da masculinidade. Um lado é a virilidade, que é central nos valores masculinos, e o outro são as fraternidades, ou seja, os espaços que os homens podem conversar, mas não necessariamente podem conversar sobre tudo e não necessariamente podem se abrir como aquilo que eles são, como aquilo que eles sentem. O pleito pelas novas masculinidades, como vocês podem ver no slide, é aquele que se entende como um movimento de homens que advoga pela igualdade entre homens e mulheres, mas que também reconhece a impotência, a vulnerabilidade como qualidades, em que expressar as emoções não faz menos homens, não nos faz menos homens, ou não faz os homens menos homens, em que ser sensível com os outros, com seus queridos, com as pessoas que se gosta, não é um problema, em que fazer coisas como usar a violência ou aquilo que coloca a integridade sua e de outras pessoas não é é questionável, que é algo que a virilidade está dizendo que é importante, colocar-se em risco, colocar-se em desafio e desafiar os outros. Esse é um ponto, inclusive, que é muito importante para pensarmos as violências de homens contra homens. Violência de gênero, como diz a Marta Lamas, não é só a violência de homens contra mulheres, mas as violências de homens contra homens também devem ser consideradas dentro desses atributos de gênero, dessa mostra da virilidade, dessa mostra da violência, da comprovação do ser homem, da comprovação do não se mostrar impotente, do não se mostrar vulnerável, é também uma violência de gênero, porque se coloca dentro de atributos daquilo que se espera do feminino. Então, quando um homem chega para outro homem no bar e faz qualquer gracinha com alguém, você é um broxa, ou você é enfim, um viado, ou então sua mulher é minha, desculpem aí as palavras, um outro homem, ele se sente no apelo de desafiar aquele primeiro para uma troca ou uma mostra da sua masculinidade, né? A sua masculinidade no modelo hegemônico. A partir do quê? Então vamos brigar, vem aqui que eu vou mostrar para você quem é broxa, vem aqui que eu vou mostrar para você quem é homem. Essa é uma forma que gera muitas violências entre homens. A Marta Lamas, ela fala o seguinte, eu acho que é importante a gente fechar a aula com isso. A gente tem falado de violência de gênero muito naquilo que os movimentos feministas têm demandado, que é muito relevante, que é falar de dominação masculina e de violência contra mulheres. Mas a gente tem apagado um pouco as violências de homens contra homens, quando a maior parte das violências acontecem exatamente nessa relação de homens contra homens, ou seja, nessa demonstração do masculino viril. Eu acho importante a gente finalizar isso aqui, essa aula, com essa discussão de entender o que é virilidade, entender que a virilidade ela é parte de um modelo masculino hegemônico que a gente ensina pedagogicamente para as nossas crianças e que ela é uma recusa da impotência e da vulnerabilidade, o que significa sempre o incentivo ao desafio, um incentivo à violência, um incentivo ao domínio sexual e não um incentivo à conexão, à troca, às relações humanas mais genuínas. Vou parar por aqui, agradeço. Tchau, muito obrigada.